O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora De Volta à Palavra Original, com a exposição da Palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. A paz bendita do Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos e irmãs. O nosso tema é a estatura de um varão perfeito. E a leitura será feita na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Ouvintes, ser participante da natureza divina não é possível sem escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A primeira coisa a fazer para escapar da corrupção do mundo é atendendo o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. São João capítulo 3, versículo 3. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento completo é quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ela de fato nasceu de novo e é uma nova criatura. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma vez escapado, batizado com o Espírito Santo, ele tem fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas pessoas admitem que têm fé, mas a fé da Bíblia Sagrada é aquela fé que uma vez
foi dada aos santos. Judas, versículo 3. É a fé que o autor dela é Jesus Cristo. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aos Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É a fé de Jesus Cristo. Gálatas 2, versículo 20. Disse Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Depois da fé vem virtude. Virtude é poder. São Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Se de Jesus saiu virtude, Ele espera que de nós também saia virtude. Depois vem ciência. Não é a ciência do mundo. A ciência do mundo é loucura para Deus. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, ciência para quê? Ciência para julgar o bem do mal. Portanto, somente um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, consegue discernir o bem do mal. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Então, ciência não é a ciência do mundo, é a ciência de Deus, que faz o crente discernir o bem do mal. Depois vem temperança. Temperança significa responder carinhosamente para uma pessoa que te fala intrigadamente. Está escrito em Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja temperada com sal, para que possais saber como responder
a cada um. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. E para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual na sua boca não achou engano e também não cometeu pecado. Quando o injuriava, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas se entregava para aquele que julga justamente. Sim. Nós vamos pular para a paciência. É o próximo degrau. Paciência. Paciência com quê? Paciência com Deus. Porque o cristão, ele se enquadra no Salmo 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará por você. Se é Ele que está no controle, se é Ele que vai te abençoar, então você tem que ter paciência com Deus, porque Ele só faz isso no seu tempo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O próximo é a piedade. Piedade quer dizer compaixão profunda, ser como Deus. Em Lucas, capítulo 23, no versículo 34, Jesus sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Jesus teve piedade. E nós temos que ser piedosos, ser como Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Logo depois da piedade, vem o amor fraternal, que é amor de irmãos. Nessa ocasião, em tudo, se coloque no lugar do teu irmão. Está escrito em São Mateus, capítulo 21, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Disse-lhe Jesus: não te digo que seja até 7, mas até 70 vezes 7. O cristão que tem o amor fraternal, ele se põe no lugar do seu irmão. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: que ninguém atente apenas para aquilo que é propriamente seu,
mas cada qual também para aquilo que é do outro. Isto é, o cristão não tem essa, cada um com seus problemas. Problema de um irmão é problema do outro irmão. O irmão chora quando o outro chora, se alegra quando o outro se alegra e ri quando o outro também está rindo. Isto é o amor fraternal. E Deus vem com a caridade, que é o amor ágape de Deus, e sela todas estas 7 virtudes no cristão. E ele torna-se um tabernáculo do Deus vivente. O que Deus pensaria, ele também pensaria. O que Deus faria, ele também faria. Ele se torna um tabernáculo de Deus. E São Pedro, continuando nos admoestando para buscar isso com toda a diligência, ele diz, continuando o versículo 8: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarei ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada eterna no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus Cristo.